Igreja unidos em uma só fé. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. Eu gostaria de estar meditando agora numa palavra no livro de Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 7. Antes de nós lermos, eu gostaria de lembrar a todos acerca do nosso canal no YouTube. Se porventura você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você pode estar se inscrevendo hoje mesmo. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. Não esqueçam de ativar ali o sininho para que você possa estar recebendo ali a notificação de quando uma pregação, uma mensagem, um devocional novo estiver sendo colocado ali no nosso canal no YouTube. Tá bom, amados? Desde já eu agradeço a todos em nome de Jesus. Também acerca da minha fanpage, página figura pública, Apóstolo Anderson Camargo, a qual eu estou trabalhando somente com a minha página figura pública, Apóstolo Anderson Camargo. Tá bom? Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. No livro de Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7, quando eu leio este versículo, eu li ele hoje, me levou ao livro de Atos dos Apóstolos também, no capítulo de número 9, provavelmente nós vamos ler ele aqui ainda hoje, e eu gostaria de dar um título para este devocional. Deus não erra o endereço. Ok? Vou até escrever aqui, ó. Deus não erra o endereço. Deus não erra o endereço. Grave isso. Ok? Você que está me ouvindo, nos vendo neste momento, não sei o que se passa com o senhor, com a senhora, eu não sei o que lhe acometeu, eu não sei da intensidade da dor que você está sentindo, a tristeza que você está sentindo, do que você está passando, seja na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua família, no seu casamento, monetariamente falando, financeiramente falando, seja lá qual for a área, não sei o que está acontecendo com você. Seja na sua vida diária, eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz o seguinte, Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós.
compreende isso? Lembra do título do devocional? Deus não erra o endereço. Quando eu e você lançamos tudo nas mãos de Deus, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos problemas, a situação pela qual estamos vivendo, vivenciando, nós nos lembramos da parte B deste versículo. Ele tem cuidado de vós. Se o Senhor tem cuidado de nós, você pode ter certeza que Ele não vai errar o endereço para lhe abençoar. O Senhor não vai errar o endereço para lhe abençoar. O que resta a fazer aquele que está ansioso, aquele que está preocupado, aquele que está passando por uma situação difícil com esta pandemia, o desemprego, a situação adversa na sua casa, família, casamento, sentimental, financeiro, é você lançar tudo isto nas mãos daquele que já tem cuidado de você. Porque Deus, Ele não erra o endereço. Você quer ver uma coisa? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, como Deus ele não erra o endereço, Atos capítulo 9, que diz assim, olha só, no capítulo 9 a seguir, que fala-nos acerca da conversão de Saulo. Olha só, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Olha a maldade que estava no coração de Saulo. Veja isso. Aí vai dizer, levasse os presos para Jerusalém, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, com sua maldade, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo nada, apenas ouviram a voz. Levantaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver absolutamente nada. Ficou 3 dias sem ver absolutamente nada. Durante os quais nada comeu e nem bebeu. Veja como que Deus não erra o endereço. Quando Deus tem um propósito,
e você sabe aproveitar esta oportunidade do propósito, você compreende isso? Quando você sabe aproveitar a oportunidade do propósito de Deus na sua vida, porque Deus ele não erra o endereço. Há oportunidades na vida que passam uma única vez. Há oportunidades na vida que a gente tem que agarrá-las, aproveitá-las e não perder a bênção a qual Deus quer entregar a nós, porque Ele não erra o endereço. Você nunca vai poder dizer na vida que não teve oportunidade. Você nunca vai poder dizer na vida, mas eu nunca tive oportunidade, nunca me deram chance, nunca me deram oportunidade. Mentira, porque Deus ele não erra o endereço. Às vezes, nós é que estamos despercebidos. Aí diz o seguinte: ora, havia um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Deus ele não erra o endereço. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Lembra do título? Deus, ele não erra o endereço. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Veja que Paulo, mesmo cego, ele teve que se levantar. Mesmo cego, ele teve que se levantar. E agora Deus vai falar com um homem chamado Ananias, porque Deus viu que ele não estava disposto, principalmente para impor a mão numa pessoa que só carregava maldade no coração. Esta era a visão de Ananias. Mas Ananias, ele teve que colocar o quê? Disposição no coração. Um teve que se levantar mesmo cego e ir para Jerusalém, na estrada de Damasco. E o outro que recebeu uma mensagem de Deus para orar por Saulo também teve que ter disposição. Veja, Deus ele não erra o endereço. Deus ele não erra o endereço, mas eu tenho que me levantar e eu tenho que me dispor. Se eu não me levantar e eu não me dispor, nada feito. Vai dizer: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Olha o que Ananias vai dizer. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos santos de Jerusalém? Veja, esta é a visão de repente que muitos têm a teu respeito. De repente esta é a visão que o mundo tem a respeito de outras pessoas. Como quem diz: Senhor, aquele não tem mais jeito. Aquele ali é um caso perdido. Aquele ali não tem mais jeito para nada. É um homem que carrega dentro de si a maldade está nele. Meu amado, quando Deus, ele não erra o endereço, quando Deus ele chega com o milagre, ele chega com a bênção, ele está dizendo: você pode ser um caso perdido para o mundo, pode ser um caso perdido para os outros, mas para mim, você não é um caso perdido. O que você deve fazer é aproveitar a oportunidade
Porque Deus acredita que você, que o seu caso, a situação que você está passando não é um caso perdido. Porque Deus, Ele não erra o endereço. Ele não vai mandar a bênção, Ele não vai enviar o milagre por endereço errado. Ele vai enviar o socorro, o milagre, no endereço certo, a qual Ele acredita que não é um caso perdido. Mas isto não depende só de Deus. Depende de você também. Depende da pessoa. Depende de cada um de nós. O mundo, quando olhava para mim, dizia que eu e a minha esposa éramos casos perdidos. Mas quando Deus, Ele enviou socorro para nos libertar, porque Deus, Ele não erra o endereço, Deus estava dizendo para mim, Deus estava dizendo para ela, vocês não são casos perdidos. Mas, para vocês se recuperarem, terem uma vida abençoada e serem para mim um vaso de honra, então levante-se, dispõe-te, esforça-te, tem bom ânimo, para que a libertação pudesse entrar em nós. Já relatei aqui diversas vezes o nosso testemunho. Ontem mesmo citei o testemunho nosso, da minha esposa, de quando eu quis voltar para o altar, a qual eu tive uma conversa séria com ela, se ela quisesse realmente me seguir, estar junto comigo, que ela deveria tomar uma decisão, tomar uma atitude. Deus, Ele não errou o endereço quando nos uniu, quando nos abençoou. Ele não errou o endereço. Deus, Ele não erra o endereço. Agora, nós temos que valorizar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então Ananias, ele disse, mas Senhor, como que eu vou impor as mãos daquele homem maldoso? Daquele homem mau? Aí vai dizer assim, olha, versículo de número 13, né? Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso, dependendo da sua tradução está escrito, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja que Deus estava falando para Ananias, apóstola, exatamente isto, Ananias. Aí eu volto lá em 1ª Epístola de Pedro 5,7. Ananias, lança sobre mim a tua preocupação, a tua ansiedade, o que você pensa a respeito de Saulo de Tarso, porque eu já tenho cuidado de você. Glória a Deus. Saulo, Ananias, eu não erro o endereço. Eu não errei endereço, não. É como se Ananias estivesse dizendo assim, Senhor, o senhor tem certeza que é esse endereço aí mesmo? É ou não é verdade, apóstolo? Tem certeza que é ele mesmo? Tem certeza que é ele? Tem certeza, Jesus? E Jesus vai dizer, vai, lança sobre mim toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, porque eu não erro o endereço. Glória a Deus. Eu estou dizendo para você que ele é para mim um instrumento de honra, que ainda vai levar a minha palavra, porque ele não é um caso perdido. Porque Deus não erra o quê? O endereço. Ele não erra o endereço. Você está compreendendo, amados? Mas Saulo, ele teve que se levantar e ir. Ele teve de se levantar e ir. Presta atenção, aí diz assim, versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, bem como perante Pilatos e os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quando, olha isso, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias obedeceu e foi. Foi aonde? Ao endereço que Deus havia mostrado. Porque Deus não erra o endereço. E entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão. Olha isso. Teve que chamar Saulo de irmão. Irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Veja, tanto um quanto o outro tiveram que obedecer. Tanto um quanto o outro tiveram de obedecer. Ananias poderia ter batido o pé e não ter ido. Saulo poderia ter escolhido ficar cego a vida toda. Ele poderia ter ignorado aquela voz que falara com ele na estrada de Damasco e ter voltado do lugar aonde ele tinha vindo. Ele poderia ter ignorado tudo isto. Mas tanto um quanto o outro obedeceram. Um retrucou um pouquinho, mas obedeceu. O outro também foi ao local aonde Deus havia falado. Volto à primeira epístola de Pedro 5,7. Quando você lança nas mãos de Deus as tuas preocupações, as tuas ansiedades, as tuas cegueiras espirituais, e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo nas tuas mãos, o Senhor, Ele vai cuidar de você, porque Ele não errou o endereço em te escolher, em te chamar. O Senhor, Ele não errou o endereço em você ter conhecido a palavra, o Evangelho, ter uma experiência com Deus. Ele não errou o endereço. Ele não errou o endereço de ter levantado você. Ele não errou o endereço em lhe abençoar. Não, meu amado. Tu és um vaso, um instrumento escolhido por Deus. E aí vai dizer: fique cheios do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas. Por que que as escamas não caíram no caminho? Por quê? Por que que não caíram no caminho? Porque ele precisava ir ao endereço que Deus havia mostrado. Porque Deus, Ele não erra o endereço. E então tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi o quê? Foi batizado. Saulo, ele poderia muito bem ter dito: agora eu estou vendo, agora eu voltei a enxergar, eu vou voltar para Damasco, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Não. Ele entendeu que Deus não errou o endereço em escolhê-lo, chamá-lo. E ele soube aproveitar a oportunidade. E ele não pensou duas vezes. Ele se batizou nas águas. A obra de Deus precisa ser completa na tua vida. A obra de Deus precisa ser completa. A seguir se levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, porque todo aquele a qual Deus chama, escolhe, porque Deus não erra o endereço, ele precisa se batizar, nascer de novo, e ele precisa se alimentar. Se alimentar do quê? Se alimentar da palavra, se alimentar do Evangelho, se alimentar de coisas boas. Antes Saulo se alimentava da maldade,
ele se alimentava, ele queria cartas para poder invadir as igrejas, para maltratar os cristãos. Mas agora ele se alimenta daquilo que é bom, da mesa do Senhor. E aí quem se alimenta, está escrito, e sentiu-se fortalecido. A única maneira da pessoa se sentir fortalecida é ela se alimentando da palavra de Deus, das coisas de Deus. Aí você se fortalece. Então permaneceu. Quer permanecer firme? Quer permanecer inabalável? Quer permanecer de pé? Se alimente da palavra. Batismo, se alimentar, ou melhor, se levantar, batismo, se alimentar, se fortaleceu, fortalecido da palavra, porque Deus ele não erra o endereço. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os seus discípulos. E daqui para frente, a vida do agora apóstolo Paulo nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Lá no versículo 29, já vai dizer que ele já está pregando a palavra nas sinagogas. É como que uma transformação da água para o vinho. É isto. A proposta do Evangelho é exatamente isso. Deus não erra o endereço. Se você está ouvindo esta transmissão agora, é porque Deus não errou o endereço. Se você foi chamado por Deus, se você hoje é um conhecedor das Escrituras, se você hoje foi levantado, seja como um membro de uma igreja, um obreiro, uma missionária, um evangelista, um pastor, o que quer que seja, um levita na igreja, você teve a oportunidade de conhecer ao menos um pouquinho do Evangelho. É Deus dizendo para você, eu não errei o endereço, filho. Talvez você se sinta desvalorizado. Talvez você se sente impotente. Você se sente um ninguém, um nada. Talvez ninguém te valoriza. Talvez não tenha lhe dado, as pessoas não tenham lhe dado valor. Talvez você já chegou a pensar, meu Deus, para que eu vim neste mundo? Só para sofrer, só para chorar? Não, meu amado. Talvez você já tenha até pensado com você mesmo, meu Deus, eu sou um caso perdido. Eu já sou um caso perdido, meu casamento é um caso perdido. A minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha empresa é um caso perdido. Não, você está errado. Sabe por quê? Porque Deus ele não erra o endereço. Aproveite essa chance. Aproveite essa oportunidade. Faça como o apóstolo Paulo. Se levante, se alimente. Se alimente, se fortaleça e prossiga. E o Senhor vai fazer de ti, como está escrito, um vaso de honra, um instrumento nas mãos dele. Se você tem vivido preocupado, ansioso, talvez achando que é um caso perdido, meu amado, primeira epístola de Pedro 5,7. Pedi para você ler aí, apóstolo. Primeira epístola de Pedro 5,7. Está escrito exatamente assim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quero deixar essa palavra ao seu coração neste momento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em Uma Só Fé. Não esqueça de ativar ali o sininho para receber a notificação das mensagens devocionais que forem colocadas aqui no nosso canal no YouTube.
em nome de Jesus. Igreja Unidos em uma só fé.